Bom dia, turma, tudo bem? Na aula passada a gente discorreu sobre o segundo reinado. Então, muitos de vocês me perguntaram, professor, mas hoje em dia a gente não vive mais uma monarquia. E é justamente nisso que é o tema da nossa aula, a proclamação da República de 1889. Só que, continuando da aula passada, muitos de vocês perguntaram o que é uma república. Porque vocês perguntavam, né? Mas professor, a gente não vive mais uma monarquia que a gente vive. Eu falava, uma república. Mas, e aí vocês ficaram matutando, matutando. E, gente, a república nada mais é do que uma forma de governo e que quem lidera é o povo. Quem comanda as ações da sociedade é o povo. O povo é o foco, é o epicentro das ações. Diferente da monarquia, no qual o epicentro, no qual o domínio das ações se trataria de um monarca, de um rei. E essa em si, na teoria, é a principal forma de diferença da república para a monarquia. Só que na República Brasileira, principalmente no fim do segundo reinado até essa proclamação, existe algumas coisas diferentes nessa teoria. Um dos tópicos importantes que a gente vai discorrer sobre é a escola militar, a mocidade militar e o cientificismo, que por sinal, no cientificismo, por exemplo, que a gente entende por que é ordem e progresso a bandeira do Brasil. E aí que entra aqui até aquele questionamento, tipo, mas a república devia ser bem diferente da monarquia. Ou talvez não, já que a bandeira do Brasil imperial, como vocês estão vendo, as cores da bandeira são da família Bragança e Habsburgo, que era a família real brasileira. E o Brasil manteve essas cores. Então, essa proclamação, ela funciona, na prática, ela funcionou de uma forma diferente no Brasil. Tem a questão militar, a questão de liderança do Benjamin Constant e do Deodoro da Fonseca, o incidente carolino, o próprio apoio civil, né, da própria sociedade brasileira, e no dia 15 de novembro de 1889, o feriado, né, o feriado dia 15 de novembro, e acontece o golpe republicano. É um detalhe bem curioso, que a república ela se deu por um golpe. A proclamação da república ela foi golpista. E com isso a gente vai discorrer sobre, vamos fazer uma análise sobre esses tópicos, mas eu quero que vocês gravem um pouco esses tópicos para ajudarem a discussão de vocês sobre o próprio tema. Passando adiante, eu gostaria de citar o texto do César Castro, que eu vou deixar disponível para vocês no Class, e eu queria ler um trecho esse trecho da Escola Militar. Durante todo o Império, a Escola Militar foi o único estabelecimento de ensino superior efetivamente gratuito. De fato, os alunos que ainda recebiam para estudar. Dessa forma, representava uma rara oportunidade de ascensão social para jovens oriundos de famílias mais modestas. Isso é muito importante, gente, porque o golpe republicano ele se deu por uma ação militar. E é justamente a escola militar em que tinha um grande ápice de desenvolvimento. O estudo científico nessas escolas militares, eles não só foram fortificados, mas como as próprias pessoas que estudavam, os próprios soldados que estudavam, eles procuravam estudar bastante nisso. Muito pela situação que esses jovens se encontravam, eram jovens em situações oriundas. Jovens que queriam entregar um sustento, não só para si mesmo, mas também para a sua própria família. Um dos focos, como está aqui, um dos focos que tinha nessas escolas era o ensino em matemática. Porém, quando você completava o ensino superior, você também era bacharel em ciências físicas. Então, a ciência era muito grande nessas escolas. Ou seja, os militares eles possuíam o título de científicos. Eles eram como se fossem militares científicos. E, como completa aqui no slide, por isso desejavam ascender na elite intelectual brasileira. E esse é um primeiro epicentro do que vai gerar a causa republicana. A elite brasileira era muito fechada. Quando você se tornava um jovem intelectual da ciência, não era nada, não favorecia nada para vocês. E então, até avançar aqui no slide, eles se fecham na escola militar, todos esses soldados científicos, para criarem a mocidade militar com base no cientifismo.
Vamos citar o César Castro, que eu vou ler esse trecho. Diferentes doutrinas cientificistas apontavam num único sentido, a identidade entre o nacional e o universal. A mocidade militar era composta por jovens militares, científicos. Mesmo com diferentes doutrinas, o positivismo, evolucionismo, o humanismo sendo predominantes, os jovens se uniam por um propósito: fé no progresso e na visão correta da vida social e da política pela posição de destaque da ciência. Ou seja, gente, vocês podem mesmo ver aqui, ó, a fé no progresso, né, a fé no progresso e da vida social e da política pela posição de destaque. Gente, visão correta da vida social é uma ordem. É a ordem da vida social. E a fé no progresso. Ou seja, a nossa bandeira, como por exemplo, ela vai se dar nisso aqui, no cientificismo. O cientificismo, ele está na nossa bandeira. Muito por causa desses jovens militares que começaram o movimento republicano. Aqui eu tenho uma imagem de como era a escola. Era bem fechada aqui, você pode ver o Pão de Açúcar, isso aqui é uma escola no Rio de Janeiro. E aí esses jovens sociais, esses jovens militares, eles tinham como essa base o positivismo, o cientificismo, e isso gera também a meritocracia. A meritocracia era uma forma desses jovens argumentar que eles queriam que eles tivessem o mérito, e o mérito seria o principal ordenador dessa sociedade. Aqui eu vou passar o slide. O que o César Castro fala: o republicanismo da mocidade militar era oriundo da valorização simbólica do mérito individual somada à cultura cientifista hegemônica entre os alunos e jovens oficiais científicos. O republicanismo e ciência estiveram entrelaçados no Brasil. Aqui, vou citar as cartas de Lauro Sodré, um militar, afirmando que a república viria mais cedo ou mais tarde. Euclides da Cunha, provavelmente se vocês já viram alguma avenida, alguma rua, ressaltava em seus artigos que os valores republicanos são científicos. Ou seja, como esses próprios textos falam, o cientifismo ele moldou essa imagem republicana do Brasil. A imagem republicana ela foi moldada à base do cientifismo. Aqui eu queria até que esses jovens eles não tinham certeza como essa república poderia acontecer, mas eles tinham esse desejo. Até porque a república foi uma forma que eles enxergaram de implementar também esse método meritocrático que eles tanto desejavam. Então entra a questão militar. A questão militar acontece em 1886, que foi conflitos entre os próprios militares com o governo. O governo ele puniu 2 militares devido a declarações na imprensa. Com isso, o Marechal Deodoro da Fonseca, o coronel que está na moeda de 10 centavos do nosso país, apoiou ambos os coronéis. Marechal Deodoro da Fonseca, que é tratado até como um herói da independência, da proclamação da República do Brasil. Porém, Deodoro, por coincidência, ele era monarquista. Deodoro ele era monarquista em seus princípios. Mas por causa da questão militar, Deodoro ele vai começar a se revoltar contra essa ideia do governo. E isso explica até bastante sobre a República do Brasil, porque o líder que muitos tratam como herói, na verdade ele era um monarquista. Deodoro era monarquista. Deodoro ele vai lutar pelos princípios republicanos, não pelo povo, mas sim por um embate entre ele mesmo. E o que acontece? Durante toda essa questão militar, a escola militar, né, a escola dos soldados científicos, eles estavam ali dentro, nesse momento todo. E com isso, eles começam a montar essa liderança, né? A liderança que esses jovens precisavam. E aqui, um texto do César Castro: pela primeira vez na história brasileira, grupos de militares haviam afirmado publicamente e com força a existência de uma classe militar, opondo-se a atos do governo. E eu queria, quando você fala de questão militar, é preciso falar de Benjamin Constant. A questão militar ela faz nascer uma figura política muito importante, que é a Benjamin Constant Botelho de Magalhães. Ele era um professor, ele foi da escola militar, bacharel, e ele acabou sendo um professor dessa escola militar. E aqui um trecho do César Castro que eu queria ditar para vocês, que é: o interessante é que Benjamin será levado a desempenhar o papel com que passou a história para uma mocidade militar.
formada por jovens que, como ele, apesar de fazerem parte do exército, também se viu antes como científicos do que como militares. Então, tipo assim, o Benjamin, ele era o líder e ele era a causa, ele era o princípio para esses jovens seguirem. Esses jovens se identificavam com esse professor. Seguindo aqui no slide, ele se torna o líder dessa classe militar. Aqui, ó, a morte de Sena Madureira foi um outro golpe duro no clube militar. Porque o clube militar, ele começou a ser líder pelo Benjamin, só que o Benjamin ele não tinha como se fosse falar, um molejo de ser esse líder. O Deodoro, ele não era um republicano. O Deodoro, ele fala, república no Brasil é uma coisa impossível. O próprio Deodoro falava isso. Então, o Benjamin, ele se torna esse líder meio que, tipo assim, na força. Ele se torna na força esse líder, porque o Deodoro, o Benjamin foi desejado pela própria mocidade militar. A própria mocidade queria que ele fosse seu líder. E, para finalizar, eu queria falar do incidente Carolino, que foi o caso do Visconde de Ouro Preto, que ao ver que o tenente Pedro Carolino, ele foi no banheiro, tipo, uma história, ele não estava no posto, ele foi no banheiro, e o Ouro Preto, ele exigiu a prisão desse soldado Carolino. E isso revolta não só os militares, como os militares usam disso como propaganda para falar como o governo estava sendo autoritário. E com isso eles conseguem esse apoio civil. O apoio civil após esse incidente é muito grande. E com isso, no dia 15 de novembro de 1889, ocorre a invasão ao QG no Rio de Janeiro pelos militares. E o Floriano Peixoto, que por sinal é graças a ele que existe o nome Florianópolis, a capital de Santa Catarina, o Floriano Peixoto, ele não ataca os soldados. Ou seja, a escola, a mocidade militar, junto de Benjamin Constant, eles conseguem o golpe republicano. Então essa é a nossa aula, turma. Vou deixar o texto disponível no Class junto com a atividade justamente sobre esse período. Muito obrigado.